Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Ser empático é ver o mundo nos olhos do outro, com os olhos do outro, e não ver o nosso mundo nos olhos dele. Ai, que lindo isso! Quem traz isso para nós é Carl Rogers, para falar sobre a comunicação. Então, achei isso muito apropriado. É muito importante, no ato, né, da comunicação, eu, eu ouvir, eu escutar, eu saber que há elementos que me ajudam e que fortalecem o meu diálogo, o meu discurso, para que eu tenha uma comunicação assertiva. E esses fatores, né, eles se interligam e daí resulta nessa comunicação assertiva que nós precisamos tanto. Quando nós falamos em escutativa, então quando eu dialogo, eu sou emissor, eu tenho um receptor, eu tenho alguém que está me escutando, mas como é que eu escuto, né, o outro? Como é que eu vejo esse mundo, né, esse mundo tão rico, né, tão belo nos olhos do outro? Como é que eu percebo isso? Então, conhecendo um pouquinho das funções da linguagem, nós vamos aprimorar a nossa comunicação, nós vamos nos fazer entendido. Eu gravei um videozinho, bem assim, é uma fala muito rápida que eu falo lá no vídeo, porque é uma síntese, né, do que é a função da linguagem. Então, nós temos aí os elementos, né, da comunicação, nós temos aí o emissor, o receptor. Então, o emissor e o receptor, eles estão numa função dialógica. Então, ao mesmo tempo que eu sou emissora, por exemplo, quando eu estou dando aula lá, né, estou lá na minha sala de aula, quando eu estou explicando, eu sou emissora, né, estou falando, eu sou o falante ali, a pessoa que fala. E aí, quando o meu receptor dialoga comigo, faz uma pergunta, interage, ele já é emissor e eu sou receptora. Então, há uma inter-relação muito bacana nesse processo da comunicação. E aí eu tenho tudo isso que nós falamos, que nós comunicamos, tem um conteúdo, é a mensagem. E aí nós temos, para que haja uma comunicação assertiva, uma comunicação efetiva, eu preciso de um referente, eu preciso de um contexto, de um ponto de contato, né, entre mim e o receptor, porque senão não vai haver comunicação, ela vai ficar ali com ruídos, ela não vai chegar, não vai atingir a minha intencionalidade. Então é muito bacana isso, eu preciso de um canal, né? O que é o canal? O canal é o que eu vou usar, é o código, ele é todo instrumentado, vamos dizer assim, para eu me comunicar. Por exemplo, nós falantes da língua portuguesa, o que é o nosso canal? É o nosso código, desculpe, né? O canal é o veículo, né, da comunicação. E aí, para que haja todo esse processo de comunicação, eu preciso do código. Então, é o código que é todo sistematizado. Por exemplo, nós falantes da língua portuguesa, nós temos a língua portuguesa, né? Nós temos o português. Né? E o canal é o quê? Por exemplo, se eu nós estamos aqui nos comunicando, eu estou numa sala de aula, então o som que vai chegar, né, que vai chegar até os meus alunos, ele vai ser propagado aí, né, pelo ar. E aqui, por exemplo, agora na nossa videoaula, né, qual é o canal aí? Né, a internet. Então, as redes sociais, né, então elas servem para disseminar a comunicação, né, a nossa mensagem que nós queremos passar, né. Então, cuidado, né, para nós passarmos sempre boas mensagens, né, e nós não disseminarmos, né, notícias falsas, né, as famosas fake news. Então, até breve, né, vamos lá para o nosso videozinho, é uma síntese de tudo isso. Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre as funções da linguagem. Nós temos aí no vídeo uma situação de comunicação, então há 3 pessoas conversando, e aí?
O que as funções da linguagem têm a ver, né, com esse momento aí? É porque ela promove uma comunicação assertiva. Eu preciso passar uma mensagem e eu preciso que essa mensagem chegue até o meu destinatário, até o meu receptor, de forma clara, de forma objetiva, que ele realmente entenda o que eu quero passar para ele. Ou seja, qual é a intenção da minha comunicação naquele momento ali. E para que aconteça uma comunicação assertiva, é necessário que alguns fatores se interrelacionem para acontecer essa comunicação. Então eu tenho um emissor, que é quem fala, eu tenho um receptor, que é quem recebe, eu tenho a mensagem, que é o conteúdo que há ali no diálogo, eu tenho o canal, que é o veículo, né, por onde eu vou emitir a minha mensagem, eu vou, né, falar. Eu tenho um referente, que é o ponto de contato ali entre o meu emissor e o meu receptor. E aí muito bacana hoje, o emissor e receptor, né, trabalham numa função dialógica, ou seja, ao mesmo tempo que eu sou emissor, eu já sou receptor, né, eu já recebo a mensagem, eu já passo. Então, dentro das funções da linguagem, nós temos a função referencial ou denotativa, né, que é, eu gosto de falar para vocês associarem esse termo com o dicionário, né, porque tem uma linguagem objetiva, real, sem dupla interpretação. E onde é que nós encontramos a função referencial? Nas notícias aí de jornais, né, nos textos técnicos, didáticos e científicos. Então, é uma linguagem que não deixa uma função, que não deixa margem para interpretação. Ela é bem objetiva. Temos a função expressiva ou emotiva, que está centrada no emissor. Né, nós podemos perceber suas emoções, sentimentos, né, quando ele se expressa. A pontuação dá muita ênfase, né, nesse momento aí, quando o emissor está falando, ou na escrita, podemos perceber nos poemas, nas narrativas, biografias, cartas de amor. Nós temos a função apelativa ou conativa, que está centrada no receptor, ou seja, no destinatário, no alvo da mensagem. E o objetivo dela é influenciar, persuadir, convencer, dar ordem. Onde é que nós encontramos? Nos discursos políticos, na publicidade, ou seja, nos anúncios publicitários. Temos a função fática, né, o de contato, que está centrada no canal. Nós verificamos aí, né, a mensagem, o que ocorre entre o emissor e o receptor, né, ela é clara. Então, nas conversas telefônicas, nós temos a função metalinguística, que é o código explicando o próprio código. Temos a função poética, que está centrada na mensagem. Enfim, onde encontramos? Nos poemas, nas músicas, na literatura. E há muitos textos que nós vamos encontrar mais de uma função da linguagem, lógico. E aí, mas há uma que vai predominar. Né? Então, é mais fácil de nós entendermos isso. E aí tem aí uma síntese aí bem bacana, que tem o emissor, né, e o receptor, tem o código, o canal e a mensagem. E eles manifestam ideias, sentimentos e conceitos, né, por meio desses três elementos. E aí eles estão aí, como é que eu vou, né, me comunicar? Eu vou usar sinais, gestos, palavra escrita ou palavra falada, sons, cores e desenhos. Então, quem é que pode ser o emissor? Pode ser o falante, né, um locutor, um escritor, né, o professor quando ele está explicando ali o conteúdo para os seus alunos. Enfim. Deixo o meu contato aí para vocês e desejo imensamente que vocês tenham entendido um pouquinho aí das funções da linguagem.